Prof, teu microfone tá fechado. Aí não tem como ouvir, né? Tranquilo agora? Agora sim. Ok. Quem está falando? Heloísa. Muito bem. Então, pessoal, hoje é mais um tópico daquele que tem caído muito nas provas do Enem, certo? Vocês viram que semana passada a gente viu um pouquinho sobre o que era a língua, o que era a linguagem. Hoje eu falo mais devagar, tá? Então, semana passada eu falei para vocês, né, que todo o sistema de comunicação que a gente usa, todos os signos, né, que a gente usa para se comunicar, faz parte da linguagem. E a língua, né, então é o nosso idioma mesmo, a língua portuguesa que a gente usa, ela também faz parte da linguagem. E esta língua portuguesa que a gente usa, a gente sabe que ela sofre variações de várias ordens, certo? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre variação linguística, sobre a norma padrão, norma não padrão, as variedades, né? Então, que fazem parte da variação, e também falar um pouquinho sobre preconceito linguístico. Então, a gente sabe que a língua ela não é uma só. Tem várias línguas dentro da nossa língua oficial. Principalmente o Brasil, que é um país imenso, né? Então, tem muitas regiões e acontece que essas regiões acabam usando variedades diferentes. Além de regiões, a gente vai ver também que não é só na questão da região, tem outros fatores também que fazem com que a língua ela mude, ela fique variando, né, de acordo com certas situações, certas condições de uso. Então, cada região tem os seus falares, cada grupo sociocultural tem o seu. E a gente pode até dizer que cada cidadão tem faz variações na sua fala. Porque eu, por exemplo, eu posso usar em certos contextos a norma culta, a norma padrão, né, contextos que me exijam isso, mas quando estou lá com meus familiares, com os amigos, eu uso uma outra variedade. Então, por isso que a gente diz que pode afirmar que cada cidadão tem o seu modo de falar. Ele pode usar mais de um modo de falar. E essa característica, claro, a gente dá o nome de variação linguística. Isso aí provavelmente não é novidade para vocês, né? Aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu ver onde é que está o meu mouse aqui. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então, aqui a gente já está vendo, né? Duas variedades diferentes. Um está usando a língua mais na norma padrão, que a gente chama também de norma culta, que é a norma oficial do Brasil, e aqui nós já temos uma variedade na fala do caboclo, aqui, né? Aqui também, ó. Então a gente vê que às vezes, até por conta dessa variação, pode não acontecer a comunicação. Se os contextos variarem muito, né, de uma pessoa para outra, se a linguagem variar muito, às vezes pode não acontecer a comunicação. Que é o caso aqui, por exemplo, né, tem um médico e o paciente ali, o médico está dizendo, de acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, o médico, o doutor aqui, usou uma linguagem técnica, uma variedade do contexto dele de trabalho, uma linguagem técnica ali do mundo da medicina, né, dos médicos ali. E ele, como ele não conhece bem essa variedade, ele ficou meio atrapalhado, achando até que tinha alguma coisa grave, né? E, na verdade, bem no coloquial aqui, então, o doutor usou uma linguagem técnica
mas que, resumindo, na fala coloquial, na variedade coloquial, não era mais do que um furúnculo. Talvez até alguns de vocês vai dizer assim, professor, o que é um furúnculo? Dependendo da região, pode ser que alguém não saiba o que é um furúnculo, né? Outro vai falar que é um abscesso, certo? Então, para vocês poderem trabalhar bem com essa questão das variedades linguísticas lá no Enem, tem uns conceitos importantes que vocês devem saber, que vocês conhecendo esses conceitos, sabendo do que se trata, vai ser mais fácil para vocês entenderem aquilo que está sendo pedido lá, beleza? Qualquer coisa vocês podem parar, tá, pessoal? Professora, não entendi isso aqui, me explica mais uma vez, né? Ou se tiver alguma outra pergunta ali, referente, né? Então, desses conceitos, um desses termos é a norma, tá? O que é a norma, então? Então, a norma é um conjunto de regras estabelecidas pela gramática da língua oficial de um país. E essas regras, elas ditam a forma de falar e escrever corretamente, certo? Então, a gente tem a língua portuguesa, certo? E a língua portuguesa, ela é regida por certas normas. E, geralmente, essa norma é aquela estabelecida, né, como a norma oficial da língua portuguesa, ou de qualquer outra língua, né, a que se refira, né? Então, essa é a norma, e o idioma, então, o idioma é a língua em si, certo? O idioma, por sua vez, é a língua oficial de um país. Então, este idioma, ele é regido, o idioma oficial, ele é regido por esta norma, certo? Lembram que eu falei para vocês semana passada da Libras, Língua Brasileira de Sinais? A Libras também é um idioma, certo? Já é considerado um idioma, porque também vai ter esse sistema de norma. Diferente, é lógico, da língua portuguesa, mas como já é um idioma, foi estabelecido como idioma, também tem a sua norma, também tem as suas regras. E a fala? Então, eu sei o que é o idioma, que é a língua mesmo, né? E a norma, que é aquilo que rege o idioma, que rege a língua, e a fala. A fala, então, é o uso particular que cada um faz dessa língua. Por quê? Todos nós aqui falamos a língua portuguesa, falamos esse idioma, mas cada um de nós pode falar um pouquinho diferente um do outro. Então, um pode falar mais chiadinho, sibilado, como a gente diz, o outro já não. Então, eu, por exemplo, eu moro aqui em Abelardo, mas eu sou lá do sul. Então, eu falo aqui leite quente, certo? Eu tenho alunos aqui que eles falam leite quente. Nós estamos usando o idioma da língua portuguesa. Nós usamos a língua portuguesa. Agora, a fala é individual. Por isso que a gente diz que a fala é algo individual. Porque cada um tem um jeitinho diferente de falar, certo? Então, temos a língua, né, que é o idioma, e essa é coletiva. A língua, o idioma, lógico, é coletiva, porque é falado pelas pessoas, né, do país. Agora, a fala é a forma como cada um usa este idioma, tá? Então, e para complementar, eu trouxe aqui que a língua é um sistema de regras, que a gente viu, por conta da norma, né, que o sujeito não é capaz de mudar. Ou seja, a gente não pode mudar as regras, a norma da língua portuguesa. Eu não posso, por exemplo, eliminar algum artigo, não é, da língua, assim, deliberadamente. Agora, eu posso usar esse idioma de formas distintas, então, por meio da fala. Ficou claro isso aí? Que a fala a língua é coletiva e a fala é particular. É o jeitinho de cada um de expressar, de usar aquela língua. Beleza? Tranquilo, feito grilo? E o dialeto, temos também dialeto. Eu estou trazendo aquele separado, porque o Enem cobra muito essas questões do dialeto, tem que saber, às vezes ele não vai botar lá o nome dialeto, mas vai fazer alguma questão que vai envolver
o conceito de dialeto. Então, para vocês saberem o que é o dialeto, tem que saber o conceito dele, o que caracteriza um dialeto. Então, o dialeto é uma variante linguística que tem origem em uma língua e é utilizado por falantes de uma mesma região ou grupos sociais. Então, o dialeto são os falares, né, populares, né, informais. Então, são as variedades dialetais. Então, o dialeto, ele é por região. Então, o mineiro tem um, nós aqui temos outro. Ali na frente, eu vou mostrar daí para vocês onde é que entra lá, em que tipo de variação que entra o dialeto, beleza? Então, esses são os conceitos que vocês precisam ter conhecimento para poder gerenciar bem a prova lá do Enem, que é a norma, o idioma, a fala, e também o dialeto. Vocês têm que saber o que cada um é, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos só, né, de dialeto, para ver como isso tem a ver, como isso é regional. Então, tem o baiano. Nós temos, no português, nós temos uns 15 dialetos, que são os mais importantes aqui, né? Eu só trouxe alguns exemplos para ficar caracterizado para vocês o que é o dialeto, né? Então, tem o dialeto baiano, aí, meu rei, ok? Que significaria, né? Olá, meu amigo, se plante. Fique na sua. Temos o brasiliense, também tem o dialeto deles, né? Porque aquela região lá são algumas expressões, algumas características da linguagem, né, do brasiliense. Vou de camelo, vou de bicicleta. Tem o dialeto caipira, que é muito conhecido, né? Geralmente o caipira é falado mais pelo pessoal da zona mais rural, né? Aquelas pessoas que falam mulher, em vez de mulher, milho, em vez de milho. Esse é o dialeto caipira, ok? Nós fomos. Se bem que às vezes a gente solta uns desses aqui, né, gente? Nós fomos, os carmantes, ok? Ó, não me lembro. Isso aí é típico mais do caipira, do dialeto caipira. Temos, logicamente, o gaúcho, também, que é muito conhecido, certo? Preteou o olho da gateada. A situação ficou complicada. Temos o bar do gaúcho, né? Bah, mas bate. Isso faz parte do dialeto gaúcho. Tem o mineiro, o mineirinho que sempre junta as coisas, né? Ó, quietas crianças. A blusa de frio. A blusa de frio. O mineiro costuma, no dialeto mineiro, isso é bem comum, aglutinar as palavras, né? A blusa de frio. Se bem que às vezes a gente, na pressa, acaba fazendo isso também, né? Embora não seja mineiro. Então, isso é dialeto. A gente vai ver que chama variedade dialetal, mas tem um nome mais bonito ainda para ele depois. Tá? O dialeto nordestino. Ó, mainha, ele tá me arengando, ok? Então, esses são os conceitos que eu disse são importantes para vocês conhecerem, ok? Então, agora a gente vai entrar propriamente nas variedades, na variação linguística. Então, primeiro de tudo, vou começar, então, pela a norma padrão, que ou chamada norma culta, que essa, então, é a variedade oficial do Brasil, né, que vocês sabem. É essa que vocês aprendem na escola, quando a gente entra na escola, a gente já sabe falar o português e tudo, né, a língua portuguesa, mas aí a gente começa a aprender como que se faz, como que se escreve, né, essa norma oficial, a norma culta, que também é chamada norma padrão. E, como ela é a norma oficial do Brasil, ela é a norma padrão, ela é a mais valorizada socialmente, ok? Também é a mais utilizada nos concursos, nas redações, aquela que a gente falou que lá na competência 1 da redação do Enem vai ser cobrada de vocês. Aliás, na competência 1 não, né? Em toda a prova da redação do Enem, vocês têm que escrever na norma padrão, na norma culta, certo? Então, sempre tomando cuidado, né? A professora provavelmente está trabalhando isso com vocês, né? Questão de gírias, essas coisas assim. Lá na redação vocês vão esquecer,
porque vocês vão usar essa aqui, a norma padrão, ok? Lógico, a gente usa também nas universidades, em certos locais de trabalho, às vezes exigem uma linguagem mais formal, certo? Enfim, como está aqui, né? Em situações mais formais, é a norma padrão que a gente, pelo menos, deve usar, né? Tem aqui 2 bonequinhos falando, né? Com uma norma bem culta. Então a gente tem a norma padrão, essa oficial, que é para todo o território nacional. Só que a gente viu que ela vai se modificando por vários fatores. E quem que estuda, então? Aqui, primeiro, variação linguística, então, é um movimento comum, tá, e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. E quem que estuda? Qual é essa ciência que estuda variação linguística? Nós temos matemática, temos língua portuguesa, e depois que começamos a valorizar a variação linguística, foi por meio de quem? Foi por meio dessa ciência chamada sociolinguística variacionista, que ela estuda as variações sistêmicas da língua em uma sociedade. Sistêmica por quê, pessoal? Porque as mudanças começam a acontecer na língua, não é assim aleatoriamente. Não é que qualquer um muda a hora que quer, agora eu quero falar desse jeito, ou essa palavra tal, agora eu vou chamar de outro jeito. Não, isso não é assim. Porque senão a língua ia virar uma bagunça e a gente não ia se entender mais, né? Então, essa variação que acontece, ela começa devagar. Ela começa no sistema. E essa sociolinguística começa a estudar isso. Por que que isso acontece? Como que isso acontece? Em quanto tempo? Certo? Então, gravem esse nomezinho. Sociolinguística variacionista, que é a dona moça, que trata das variações. Ela vai estudar as variedades linguísticas, certo? E quais são os tipos de variações que tem no Brasil, né? E que acontecem lá no Enem. Então, a primeira delas chama variação, ou as variações, né, diatópicas. O nome é esquisito, mas a coisa não. Então, as variações diatópicas, elas também podem ser chamadas, também são mais, aliás, mais chamadas de variações regionais ou geográficas. Por quê? Porque ela ocorre de acordo com a região onde vive o falante. E o falante sofre essa influência, né, daquele meio em que ele vive e também a língua, certo? A língua, ela é influenciada pelo falante, certo? Então, é ele que vai falando ao longo do tempo, vai fazendo as mudanças, então a língua acaba, lógico, absorvendo e sofrendo essa influência. Então, como é diatópico, regional e geográfico, aqui tem exemplo, ó, tem locais que chamam tangerina, bergamota ou mexerica. Por quê? Cada local vai dar um nome diferente para aquela fruta que vocês conhecem. Então, se a variação diatópica ela tem a ver com o regional, com a localização geográfica do falante, logicamente, aquilo que eu mostrei para vocês ali antes, os dialetos também são variações diatópicas. E a gente viu que dialeto é aquela mudança que tem de acordo com a região do falante, ok? Tem algumas expressões aqui. Tranquilo? Então, variação diatópica é a variação regional ou geográfica, que muda de acordo com a região em que o falante mora. Certo? Ó, tem um aqui do mineirinho, certo? Tudo emendadinho, né? Que tipo de variedade que nós temos aqui? Nós temos uma variedade diatópica, certo? Que é regional, que eu também posso chamar de dialeto, certo? Porque é por conta da região do falante. Outro tipo de variação muito interessante, que é a variação diacrônica. Quando eu falo de diacrônico, tem a ver com mudança ao longo do tempo, certo? Então, a variação diacrônica, ela também é chamada de variação histórica. Por quê? Porque é aquela variação que ocorre de acordo com as diferentes épocas, ou seja, de acordo com o passar do tempo. A língua que nós falamos hoje, o nosso português, para vocês que às vezes leem aqueles livros de literatura
daqueles autores canônicos, Machado de Assis, José de Alencar, às vezes vocês encontram algumas palavras que são diferentes daquelas que são escritas hoje, né? Tipo coisa, hoje coisa. Tem alguns livros que vocês vão encontrar que vai estar coisas, porque mudou ao longo do tempo, ok? Então, essas variações históricas, elas ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico, no caso, aquele que era falado antigamente, do português moderno, bem como diversas palavras que caem em desuso. E a gente vai ver isso aí agora, então. E como é que essa variação histórica ela pode ocorrer? Ou onde que ela pode ocorrer? Então, na grafia das palavras, certo? Na escrita das palavras, porque vocês veem aqui, ó, eu tenho farmácia com PH. Hoje a gente escreve com F. Então, lá no passado, era escrito com PH. Então, ao longo da história, ao longo da diacronia, com o passar do tempo, ela foi mudando e chegou em farmácia. O nosso você de hoje, ele veio do vossa mercê, certo? Que na época, questão de vassalagem, essas coisas assim, os servos, né, chegavam e diziam, estou à disposição de vossa mercê. Eu sou seu servo, certo? Com o tempo passou para vós mercê, e hoje nós temos você. Porque ao longo da história, a palavra foi mudando. E hoje, a gente, de vez em quando, já ouve alguém falando, a gente até mesmo fala, né? Você viu aquilo ontem? Ó, tem tudo para, se um número grande de falantes começarem a usar o C, o C, o C, e isso for se disseminando em nível nacional, que dali a pouco ninguém mais falar você, e começa todo mundo mais falar o você viu, você foi lá, provavelmente essa palavra vai passar para o dicionário, porque a mudança ela começa primeiro na fala, depois ela vai para o dicionário. Aí, então, quando ela vai para o dicionário, o que acontece? Ela vai sair da informalidade e vai passar para a norma culta, para a norma formal, beleza? Então, hoje nós temos o você. Antigamente, para quem ri de gente que fala frauta, ou flor, ou planta, no passado já foi assim. Pode ser que reste aqui alguma coisinha de memória, uma espécie de memória filogenética, alguma coisa assim, que a pessoa fale planta, tá? Mas no passado era mesmo, era flauta, planta, flor, e hoje é flauta, né? O oficial hoje é flauta, flor e planta. Então, isso é mudança histórica que acontece na grafia, ou seja, na escrita das palavras. Temos também essa mudança histórica na semântica. Sempre que eu falo semântica, eu estou falando de quê? Estou falando de sentido, certo? Porque a semântica é a ciência que estuda o sentido das palavras, das expressões, né? Então, por exemplo, armário. Nós temos... Hoje, para nós, armário é o quê? Coloca aquela louça ali no armário, certo? Mas no passado, o sentido dessa palavra era outro. Era um lugar de guardar armas. Por isso que o nome armário, porque vem de um lugar de guardar armas, certo? Só que hoje não se usa mais armário para guardar armas. Então, houve essa mudança semântica. Isso é variação histórica. Fazenda. Fazenda, antigamente, era tecido. Vou comprar uma fazenda para fazer um vestido. Hoje é outra coisa totalmente diferente, né, gente? Hoje, fazenda é uma extensão de terra. Essa que vocês têm bastante, né? Beleza? Então, a variação histórica pode acontecer na escrita da palavra, no sentido da palavra, vamos ver onde é que ela mais... no léxico. O léxico é o quê? É o conjunto de todas as palavras que tem na língua, tá? Então, pode interferir no léxico. Como? De que forma? Umas palavras desaparecem, que pode desaparecer ao longo do tempo, e novas podem surgir, né? Então, por exemplo, palafreneiro. Hoje em dia, se procurar, lógico, vocês vão encontrar em algum dicionário antigo e tal, mas ninguém mais fala palafreneiro. O que era o palafreneiro? Era aquele cavalariço que guardava os cavalos, quando chegavam as carruagens, já vinha aquela pessoa recolher o cavalo, enfim, levar para o local dele, né? Ceroulas,
né? As ceroulas, os meninos aí, hoje usam cuecas, mas no passado usavam ceroulas, só que ceroulas aqui tinham era uma outra coisa diferente, né? Das cuecas de hoje. E por que isso acontece? Será que uma palavra desaparece da língua? De repente ela começa a cair em desuso e ela desaparece. Porque a coisa que ela nomeava não existe mais. Né? Hoje não se tem mais aquela questão de carruagem, de gente usando cavalo, daí teria que ter o palafreneiro, então a palavra some, beleza? Então, isso acontece quando? De uma hora para outra? Não, acontece ao longo do tempo. Então, isso é variação histórica. E quando umas somem, desaparecem, deixam de ser usadas, outras surgem. Por que surgem? Porque aconteceu, a palavra, ela existe para quê? Para nomear uma coisa. Então, quando uma coisa aparece, ela tem que ter um nome, certo? Então, e esse nome pode ser criado, pode ser tomado de outras línguas, né? Então, na nossa língua portuguesa está havendo essa evolução histórica, essa variação histórica, com a entrada de muitas palavras, né? Como vocês sabem, emoticon, avatar, twittar, deletar, que a gente pega de outras línguas, né? Adapta para o nosso português, porque nós colocamos os nossos sufixos ali, né? Aportuguesamos, e surge a palavra na língua portuguesa. Isso é variação histórica. Tranquilo? Muita coisa? Muito bem. A próxima chama variação diastrática. Os nomes são meio esquisitos, né, pessoal? E essa variação diastrática, então, é fácil de gravar, porque, ó, diastrática vai ter a ver com extrato social. Elas também são chamadas de variações sociais, porque elas ocorrem de acordo com os hábitos e a cultura de diferentes grupos sociais, tá? Então, eu posso viver em uma região, eu posso falar um dialeto, eu posso usar a linguagem daquela região, mas eu também posso fazer variações aqui de acordo com certos fatores. Então, por exemplo, de acordo com a faixa etária, isso é uma variação social. Por quê? Vocês que são jovens, vocês usam gírias, vocês usam um linguajar totalmente mais específico de vocês, diferente de mim, né, que posso não usar tanto esta variedade de vocês, essa variedade social aí. É lógico que eu, enquanto, como professora, eu trabalho bastante com o pessoal da faixa etária de vocês, né, eu acabo absorvendo umas dessas também, certo? Mas, enfim, a faixa etária, ela também causa variedades. Profissão, como a gente viu lá, o jargão dos médicos, né? Cada profissão tem os seus termos técnicos, então isso é variação social. É de acordo com aquela profissão, de acordo com esses diferentes grupos, cada um tem uma forma diferente, ou certas expressões que usam, e o extrato social também influencia o rico e o pobre. Por quê? A gente sabe que o que é rico, às vezes, ele fala melhor. Isso, lógico, que não é uma regra, né? Mas, na maioria das vezes, o rico, ele fala melhor do que o pobre. Não por questão de inteligência, de nada disso. É porque, às vezes, quem tem dinheiro, ele estuda mais do que o outro. E o estudo acaba modificando. Então, o extrato social, ele também é uma variação social. Porque quem estuda mais vai falar melhor do que uma pessoa que estuda menos, certo? Então, tenho aqui alguns exemplos, né? A linguagem dos advogados, eles usam todos aqueles termos do meio jurídico, isso é variação social. Os surfistas, né? Usam aquelas gírias próprias dos surfistas. A classe médica, como a gente viu ali. Então, e aqui, então, ó, para surfista, para a faixa etária dos adolescentes, né? Temos as gírias, os jargões, que daí os jargões são usados mais pelas linguagens técnicas, né? Que daí são os médicos, os advogados, às vezes eles têm umas expressões que são características do grupo social deles, beleza? Então, isso é variação diastrática, aquela que muda a variação social, né? De acordo com os hábitos das pessoas, ou de acordo com as culturas também, com as diferentes culturas.
Ó, cabeça de bagre. Isso aqui é o quê? Quem é que pode me dizer? Que tipo de variedade que nós temos aqui? Tem algum cabeça de bagre aí? Não. Ó, é uma variedade social, lógico. Essa que nós acabamos de falar, né? Diastrática é uma gíria, né? Uma gíria do mundo do futebol. Mais usado, então, ali naquele grupo, né? Naquele grupo dos jogadores, das pessoas mais envolvidas com o futebol. Beleza? Ó, mais uma para vocês aqui, ó, tá? Que também é variedade social, é variedade diastrática, porque tem a ver com a gíria, né? Com a faixa etária também, certo? Porque dificilmente vocês vão ver uma pessoa bem idosa, tipo eu assim, falando muita gíria, né? Então, isso é mais típico, mais característica desse extrato, desse grupo social ali, dos adolescentes, né? Inclusive, pessoal, nessa questão social aqui, essa variedade social, pode haver até diferença entre homem e mulher, certo? Falando. Porque, por exemplo, dificilmente, a mulher costuma falar no miudinho, ai, que bonitinho, que engraçadinho, né? E o homem diferente, dificilmente fala dessa forma, né? Então, isso seria também encaixado aqui na variedade social, tá? A diferença de homem para mulher falar, né? E a última delas, então são 4 tipos, né? A última delas chama variação estilística, tá? Ou diafásica. Para sorte de vocês, vai aparecer mais no Enem, aparece mais como o nome variedade regional, variedade estilística, né? Eu estou colocando aqui porque a gente não pode também se fiar de que eles não vão colocar esses nomes, né? Diafásica, diastrática, ok? Mas eles usam mais o nome ele mesmo. Variação histórica, variação estilística, variação regional, certo? Então, e essa variação estilística, como o nome diz, tem a ver com o estilo mesmo. Tem a ver com o estilo que remete ao contexto, ou seja, é mais formal ou menos formal, tá? Então, tem alguns contextos que a gente precisa usar aquele estilo mais formal e alguns contextos que não tem essa necessidade, tá? Então, as variações estilísticas, elas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala, ou da fala ao estilo ali daquele contexto. Aqui ficou uma falinha ali, né? Então, aqui vão entrar as questões de linguagem formal e informal, tá? Adequação à norma padrão ou a despreocupação do seu uso, tá? Elas respeitam as variações estilísticas, diafásicas, elas, então, respeitam a situação de interação social, o que é isso? A situação ali de comunicação, né? Levando sempre em conta o ambiente e as expectativas do interlocutor. Então, dependendo da pessoa que eu vou falar, eu vou me dirigir com uma linguagem mais formal, né? Ou menos formal. E, então, refere-se à escolha da norma padrão, que é a formal, que é a oficial, e a língua não padrão, que é essa mais informal que a gente usa no dia a dia, né? Então, a questão do estilo, então, tem que ficar claro para vocês, a variação estilística refere-se ao estilo da fala, formal ou não formal, padrão ou não padrão, e vai, lógico, depender do contexto de uso, né? Contextos formais pedem o uso da variante padrão, variante oficial. E os contextos informais, já naquelas conversas, né, com nossos amigos, com nossos familiares, então a gente vai usar, né, aquela variante mais informal, que a gente chama também de variante não padrão. Pessoal, eu não os vejo e não os ouço. Estão por aí ainda? Estão entendendo? Tá fácil isso aqui? Sim? Tranquilo? Estou falando mais devagar hoje? Fala aí, Concórdia. Hoje está mais tranquilo, prof. Tá bom. Então, gente, aqui, ó. Aqui são os exemplos, né? De variedade padrão e variedade não padrão. A preocupação com a pronúncia, né? Nós, vocês,
está bom, não quer, não vou, né? E na não padrão a gente já usa aquela pronúncia mais simplificada, né? Nós, vocês. Não sei se a gente exagera tanto assim, né? Mas isso aqui seria a variedade não padrão, né? A predominância do uso da forma nós, né? Nós sempre lutamos muito. Já na não padrão, e hoje já há uma tendência muito grande de usarmos a gente, né? A gente sempre lutou muito. A gente está trocando muito essa variedade padrão por a não padrão a gente. E isso aqui, com certeza, mais à frente, se nós formos adotando a gente, com certeza vai chegar um tempo que vai haver uma variação histórica no padrão do nosso pronome da língua portuguesa. Porque vai sair da escrita, ou do dicionário, vai mudar esse paradigma ali de eu, tu, nós. Mais para frente, vai ser eu, tu, a gente, certo? Em vez de dizer a gente, eu, tu, ele, ela, nós, em vez de dizer nós, vai mudar para a gente, certo? Isso aí vai ser, aí se acontecer, vai ser uma variação histórica, né? Ao longo do tempo. Utilização de marcas de concordância, então, na norma padrão a gente faz a concordância, né? Tudo certinho. E já na não padrão a gente já desleixa um pouco mais, né? Os meninos vai bem, certo? Mais uniformidade no uso das pessoas do discurso, né? Você sabe que ou enganam, né? E já para não padrão, já vai ter uma mistura de pessoas gramaticais. Tá? Até isso aqui, pessoal, vocês têm que tomar um certo cuidado, porque às vezes pode cair no Enem questões assim, tá? Com mistura de pronomes, e vocês podem passar despercebidos, e às vezes o erro está ali. Por exemplo, mistura de pessoas gramaticais. Você sabe que te enganam. Eu usei um você aqui com o T de tu. Então, você sabe que o enganam, certo? Então, essa mistura de tratamento aqui que a gente usa muito na variedade não padrão, essa mistura de pronome, né? Usa muito na variedade não padrão, às vezes a tendência é a gente se descuida na hora de escrever. Então, lá na redação de vocês, tem que tomar cuidado com essa mistura, né? De pronome aqui, ok? Assim, percebe-se que a língua e a sua expressão variam de acordo com uma série de fatores que vocês viram. Idade, região, ao longo do tempo, né, a variação histórica, foi perceber que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão. Sendo importante entender, por isso que o Enem está cobrando bastante isso, né? Sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido, certo? Então, lógico, tem errado, tem certo, tem muita essa discussão aí, isso é certo, isso não é, isso é errado, isso é certo. A gente tem que falar mais em questão de adequação da linguagem ao contexto onde a gente vai usar essa linguagem, certo? Então, às vezes, uma palavra não é errada aqui nesse contexto, mas naquele outro, às vezes, mais formal, pode ser errada lá naquele contexto, certo? No entanto, algumas ganham maior prestígio social a depender do grupo social que utiliza. O que é que isso significa? A língua, a oficial, ela foi definida como oficial baseada na classe superior, vamos dizer assim, né? Aquela classe mais abastada, que falava melhor. A nossa língua é baseada muito na literatura, na língua do contexto literal, baseado naqueles autores que escreviam, né? Então, foi definido o que vai ser a nossa língua padrão. Ou seja, e a pessoa que não se encaixa, ela é minorizada por conta disso, certo? Assim, a língua usada por grupos de maior poder aquisitivo, ou regiões mais desenvolvidas, elas ganham mais destaque em relação à língua, né? Dos grupos de menor poder aquisitivo ou de pessoas mais marginalizadas. Então, quem fala essa língua, usa, né, a norma padrão, ela tem mais destaque em relação àqueles outros que têm menor poder aquisitivo,
né, que a gente viu que isso aí tem a ver, não é porque é menos inteligente, é porque provavelmente estudou menos, né, e aí acaba sendo marginalizado por conta da linguagem que usa. E aí, então, o que que acontece? Quando a gente discrimina uma pessoa, isso aqui também cai muitas questões sobre isso, né? O Enem envolve essas questões aí. O preconceito linguístico, então, o que que é? É quando a gente discrimina uma pessoa pela linguagem que ela utiliza, pela linguagem que ela usa, certo? Então, o preconceito linguístico é o quê? É um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas, elas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de falar diferente daqueles que se configuram como os melhores. Então, se eu sou melhor, se ele fala melhor, eu vou atribuir um valor negativo para aquele que fala diferente, certo? Eu não posso dizer que ele fala melhor. Ele fala diferente do que exige. Aliás, não posso dizer que ele fale pior. Ele está falando diferente daquilo que prevê a norma da língua portuguesa, do que prevêem as regras da língua portuguesa, certo? Então, é necessário compreender e aceitar todas as variedades linguísticas são fatores de enriquecimento e cultura, não devendo ser encaradas como erros e desvios. Beleza? Então, essas variedades todas que tem na nossa língua, elas devem ser consideradas, na verdade, como fator de enriquecimento da nossa cultura. Esses vários falários, né, que nós encontramos no Brasil. Ok? Beleza, gente? Isso aqui é tranquilo, né? Que horas são, gente? O meu celular ficou longe. Ah, eu tenho um relógio aqui. Ou já está quase na hora. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, vamos fazer umas questõezinhas aqui. Vou fazer devagar aqui, né? Ó, já peguei. Essas aqui são bem recentes, tá? Tem várias, gente, desses últimos aí, de 2017 para cá, 2016, muitas questões sobre as variedades linguísticas, tá? Então, vamos ver essa primeira aqui. As gírias esse seria o título, né, que estava na questão. Gírias das redes sociais caem na boca do povo. Nem adianta fazer a egípcia, entendeu? Veja o glossário com as principais expressões da internet. Lacrou, biscoiteiro, crush. Quem nunca se deparou com ao menos uma dessas palavras não passa muito tempo nas redes sociais. Do dia para a noite, palavras e frases começaram a definir sentimentos e acontecimentos. E o sucesso desse tour foi parar no vocabulário de muita gente. O dialeto já não se restringe só à web. O contato constante com palavras do ambiente online acaba rompendo a barreira entre o mundo virtual e o mundo real, certo? Quando menos se espera, começamos a repetir em conversas do dia a dia o que aprendemos na internet. A partir daí, juntamos palavras já conhecidas do nosso idioma às novas expressões, certo? Aqui eles colocaram, né, as expressões, e felizmente eles colocam lá, vocês têm que ser bem atentos nas questões, porque vocês sempre têm que considerar tudo que vem acompanhando a questão, que é sempre coisa para ajudar vocês a resolvê-la com mais facilidade, tá? Às vezes o aluno vai ler a questão, não lê o resto, acha que entendeu, vai lá e meio que se atrapalha. Então, tudo que vem ali, tudo que é necessário para vocês responderem a questão, eles vão colocar ali junto. Então, vocês têm que estar atentos, certo? Então, aqui eles colocaram, né, o glossário, ou seja, o vocabulário ali, né, dando um significado daquelas expressões. É lógico que, provavelmente, vocês, como são adolescentes, vocês, de repente, já vão conhecer muitas delas, né? Beleza? Então, vamos ver o que é que eles perguntaram a respeito daquele textinho ali, tá? Embora migrando, né, saindo do ambiente online para o vocabulário das pessoas fora da rede, essas expressões não são consideradas como características do uso padrão da língua. Então, isso aqui a questão já está afirmando, né? Embora essas expressões tenham saído de lá, tenham vindo parar aqui com as pessoas, né? As pessoas começaram a usar, mas elas ainda não são consideradas como características do uso da língua padrão. Por quê? Definem sentimentos
e acontecimentos corriqueiros na web? Será que essas expressões ali no texto, essas expressões que online, que vêm, né, que saem de lá e vêm para cá, elas definem sentimentos e acontecimentos corriqueiros na web? Estamos lembrando que nós estamos resolvendo uma questão sobre variedades linguísticas. Então, isso aí você já tem que ter em mente. Vamos focar naquilo que tem mais a ver com variedade linguística. Então, essa ali não poderia ser, certo? Essa não está certa. Será que essas expressões, elas não são consideradas como característica da língua padrão, porque elas constituem marcas específicas de uma determinada variedade? E aí? Esta aqui, tá? Eu vou explicar para vocês por que não pode ser considerada a norma padrão. Lembram que a norma padrão, ela é aquela oficial, aquela que normatiza em todo o território nacional. Ou seja, é uma língua que todos têm que entender. Para isso que ela é oficial, que não pode se mexer muito nela, porque eu posso usar um monte de variedades, mas quando eu precisar daquela, eu tenho que saber acessá-la, certo? Então, as expressões, como tem certas expressões, tipo aquela aí, pertence ao mundo virtual, ela saiu, ela já está aqui, mas ela é determinada, nem todo mundo tem a obrigação de entender aquelas expressões, tá? Então, por isso que elas não são consideradas da língua padrão, certo? Então, essa é a questão certa. Você está errada porque passam a integrar a fala das pessoas em conversas cotidianas. Só essas palavras ali que integram a conversa das pessoas, as conversas cotidianas? Não, nas conversas cotidianas a gente usa todas elas. Pode usar esta, pode usar também, usamos também da norma padrão, né? Usamos outros tipos de vocabulário, né? Então, não é por isso que ela não é considerada da língua padrão. A B também são empregadas por quem passa muito tempo nas redes sociais. Aí, por isso, ela não pode ser considerada uma característica da norma padrão. Não é por isso, né, gente? Complementam palavras e expressões já conhecidas do português. Também não, tá? Elas não complementam as palavras. Elas vêm fazendo parte do vocabulário, mas elas não vêm para completar nenhuma palavra ou expressão específica, certo? Elas se integram, lógico, ao léxico, ao vocabulário que nós usamos no dia a dia, mas não necessariamente elas vêm para completar alguma palavra que esteja faltando um sentido e tal, e elas vêm para completar esse sentido. Então, a certa é aquela ali. Então, esse é o tipo de questão que cai lá no Enem, tá? Ó, essa aqui, 2017. Entrei numa lida muito dificultosa. É um texto, um fragmento de texto, né? Martírio sem fim, o de não entender nadinha do que vinha nos livros e do que o mestre Frederico falava. Estranheza, colosso, me cegava e me punha tonto. Acho bem que foi desse tempo o mal que me acompanha até hoje de ser recanteado e meio mocorom. Estão vendo que toda a linguagem já tem algumas peculiaridades ali, né? Com os meus, em casa, conversava por 30, tinha ali ladineza e entendimento. Na rua e na escola, nada. Era completamente afrásico. O que é uma pessoa afrásica? Fala muito pouco, né? Não fala, o que é? As pessoas eram bichos do mundo que temperavam o palavreado grego de tudo. Já sabia ajuntar as sílabas e ler por cima toda coisa, mas descrencei e perdi a influência de ir à escola. Porque diante dos escritos que o mestre me passava e das lições marcadas nos livros, fiquei sendo um quarta-feira de marca maior. Alívio bom era quando chegava em casa. Vamos ver o que é que eles pediram. Vocês viram que tem várias expressões aqui, e a gente está falando de variedade linguística. Então, o narrador relata suas experiências na primeira escola que frequentou e utiliza construções linguísticas próprias de determinada região, que são constatadas por o quê? Ó, lembrem, ele usa construções linguísticas próprias de determinada região, quer dizer, não é de todas as regiões.
E onde está constatado isso aqui? Em qual dessas questões que vocês acham que, realmente, ali aquelas palavras ali não é em toda região que tem, não é toda pessoa que usa. Quem é que atira aí para mim? Dê uma olhadinha aí, um minutinho. 1. Registro de palavras como estranheza e cegava. Emprego de regência não padrão em chegar em casa. Uso de dupla negação em não entender nadinha. Emprego de palavras como descrencei e ladineza. Uso do substantivo bichos para retomar pessoas. Primeiro, minha gente, aqui, ó. Estranheza e cegava? Todo mundo usa, né? Não é palavra estranha para ninguém. O emprego da regência não padrão em chegar em casa? Isso aí todo mundo faz. Uso da dupla negação? Todo mundo... não entendi nada disso. Não vi ninguém. A gente faz isso. E não é uma região só. Uso substantivo bichos para tomar pessoas? Não tem nada a ver, né? Então, qual é o certo? Pulei ali, né? Ó, o emprego de palavras como... Lá tinha várias, eles colocaram aqui 2, né? Mas o emprego de palavras como descrescer e ladineza. Vocês veem que são umas palavras que só quem entende, quem é daquela determinada região, é que pode entender, certo? Então, por isso, essa aqui é a correta. Uma de 2020. Deem uma olhadinha nesse cartaz, né, do filme, tá? Regina Casé em Que Horas Ela Volta? A frase, que é título do filme, reproduz uma variedade linguística, estão vendo? De novo, variedade linguística recorrente, que acontece sempre, na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se por o quê, pessoal? Vamos lá. A. Uso da marcação temporal. Vamos ver. Recorrente na fala dos brasileiros. Uso de expressão temporal. Aqui, está falando do título. Tá marcando, tá falando horas, mas tá fazendo marcação de algum tempo ali, ou de hora mesmo, ou de ontem, de hoje, alguma expressão de tempo? Não temos, certo? Imprecisão do referente de pessoa. Tá aqui a pessoa, não está impreciso. Ela, certo? Lógico que a gente não sabe quem é essa ela. Mas, linguisticamente, ali na estrutura sintática, está ali. Então, não tem essa imprecisão. Organização interrogativa da frase. Isso aí né? Está ali, não tem nada a ver, né? É uma frase interrogativa, tem que ter aquela expressão. E agora, apagamento de uma preposição. O que é que vocês acham? Ó, por quê? Qual é o correto de acordo com a norma culta? Seria a que horas ela chega? A preposição a. Só que é recorrente na nossa fala dos brasileiros, a gente dificilmente diz, né? A que horas tu virás para a escola? Que horas tu vem amanhã? Né? A gente faz esse apagamento da preposição. Tá? Então, por isso que essa é a mais correta. Gente, está terminando o nosso horário, né? A pergunta, gente. Foi até 45, prof. Ah, beleza. Dá para concluir essa daqui. Pessoal, tá tranquilo? Como é que tá? Vai dar para acertar todas que caírem lá sobre variação, variedades linguísticas? Meu Deus, esse emudecimento me mata. Muito bem. Esta aqui, gente, ó, vocês veem que eu estou colocando as questões de acordo com o número que estava lá, por isso que aqui elas não estão na ordem, tá? Eu estou colocando exatamente o número das questões, o número que estava na prova. Então, naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na voz. Não demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as narinas e fez a fome se acordar
daquela rema letárgica derivada da longa noite do sono. Levei as mãos até a água que corria pela bica feita de bambu e o contato gelado foi me arrepiar. Mas fui em frente e levei as mãos em concha até o rosto. Com o impacto, recuei e me faltou o fôlego por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha, na buscação de derrubar a fome e me acercar do aconchego do calor do fogão a lenha. Foi quando dei reparo da figura esguia e discreta de uma senhora, acompanhada de um garoto aparentando uns 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa em proseio íntimo com a dona da casa. Vocês estão vendo também, isso aqui tem um linguajar bem peculiar, né? Vamos ver como é que eles perguntaram. Mais uma vez, a variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Então, aqui, vocês já sabem que estão fazendo uma afirmação, certo? A variedade linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas palavras, expressões usadas nos textos, está a serviço de quê? Ali. A localização dos eventos de fala no tempo ficcional? Será que ali o foco do texto está no tempo? Se a gente for olhar ali, no início vai começar falando um pouquinho do tempo, vem aqui e tal, noite anterior, mas depois o foco já muda, certo? O foco, então, aqui... O foco não é no tempo, o foco vai ser no ambiente. Se vocês lerem com atenção a questão, o foco vai ser no ambiente, porque ele começa a descrever o ambiente, os cheiros do ambiente, o que tinha ali naquele ambiente. Então, quando ele faz essa descrição bem detalhada, o que ele está fazendo? Ele está querendo dar uma noção real de como que era aquele ambiente. A semelhança daquele ambiente, aquela descrição ali, a semelhança com o real. E uma coisa semelhante com o real, eu digo que tem verossimilhança, certo? Então, a resposta é a B, porque aquelas expressões que ele usou para descrever no texto, do ambiente, de interior, daquilo ali tudo, essas expressões, né, estão a serviço dessa composição, ele está querendo compor essa verossimilhança com o ambiente que ele está retratando, certo? A C não poderia, porque já começa dizendo restrição do papel do narrador à observação das cenas relatadas. A gente viu que ele faz uma descrição detalhada do ambiente, então ele não se restringiu. A D também não está certa, porque fala que a construção mística das personagens femininas pelo autor. Ali não tem nada de misticismo. Ele faz uma descrição ali da mulher magra, parece que eles ali, né? Mas não tem nada de misticismo. Então, essa também não. E a última, caracterização das preferências linguísticas da personagem masculina. A linguagem que for olhada ali, se vocês estivessem lá na prova, né, vocês iam voltar a olhar a linguagem. Não tem nada nessa linguagem que diga que pode ser usada por homem ou por mulher, certo? Lógico, se tivesse algumas expressões, como eu falei ali, né, que mulher usa tudo no miudinho, bonitinho, engraçadinho, se tivesse várias dessas expressões, aí a gente poderia, certo? Poderia dar, isso aqui tem mais característica de linguagem masculina ou feminina. Então, também não é. Por isso, então, a correta foi a letra B, que é a composição de verossimilhança, né, com o ambiente que ele estava querendo retratar. A questão 45, gente, vocês estão percebendo que os textos, eles são grandinhos, né? Eles botam os textos lá bem grandes, né? Então, esse aqui chama a draga. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, no porto, como um pé de árvore ou uma duna. E que fosse uma casa de peixes. Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos viventes da draga, era um
o meu amigo Mário pega sapo. Ó, aqui tem uma expressão, certo? Mário pega sapo. Quando o Mário morreu, um literato oficial e necrológico caprichado chamou de Mário captura sapo. Ai, que dor. Ao literato, cujo fazia-lhe o nojo a forma coloquial, lógico, porque o apelido era pega sapo, é uma expressão coloquial, e ali ele trocou por captura sapo, certo? Então, esse literato, ele queria captura em vez de pega, para não macular a língua nacional lá dele. Da velha draga, abrigo de vagabundos e de bêbados, restaram as expressões estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria. E ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que as registre em seus léxicos, pois que o povo já as registrou, certo? Então, vocês estão vendo que a pessoa que está falando ali, ele está expondo uma crítica em relação àquele lá, aquele literato, né, que queria trocar o pega-sapo por captura-sapo, certo? Então, aqui ele termina, né, dizendo que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda para que as registre em seus léxicos, pois que o povo já as registrou. Vamos ver o que é que eles pediram, tá? Ó, ao criticar, então aqui já tem o nome, tem uma crítica, certo? Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, tá? Então aqui já tem pistas importantes aqui nessa questão. Ao criticar o preciosismo linguístico. O que é o preciosismo linguístico? Quando eu falo preciosismo, é a norma culta, palavras rebuscadas, certo? Então, ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua, certo? Ou seja, o que o poeta entende por língua? O que ele pensa sobre a língua? Qual é a concepção que ele tem sobre língua? Será que ele contrapõe característica da escrita e da fala? Ali não tem nada que ele está fazendo contraposição entre a língua falada e a língua escrita. Então, essa não pode ser. Será que ele ironiza a comunicação fora da norma padrão? O poeta, aqui nós estamos falando do poeta. Se ele está querendo dicionarizar expressões locais, essa aqui já não pode ser, tá? Ele não iria ironizar a comunicação fora da norma padrão, certo? Substitui regionalismo por registros formais? Isso aqui também, ele não fez nada disso, certo? Seria do contrário, registros formais por regionalismo, certo? E é justamente isso que ele está criticando. Então, quando ele quer dicionarizar expressões locais, a certa vai ser a D. Porque quando ele quer dicionarizar, porque ele está querendo valorizar o uso dessas expressões populares, certo? Já acertamos a questão. Defende novas regras gramaticais? Não, é justamente o contrário, ok? Tranquilo, gente? Vamos para mais uma? Daí encerramos. Acho que sim. Ó, 2021 também é essa questão, tá? Então, os linguistas, eles têm... Esse era o trecho, o texto que estava ali para vocês analisarem, né? Os linguistas são aquelas pessoas que estudam a linguagem verbal e não verbal, né, gente? Eles têm notado a expansão do tratamento informal. Aí ele fala, né? Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você. Diz o professor Ataliba Castilho, que é um gramático, né? Aparentemente sem se incomodar com a informalidade inconcebível em seus tempos de estudante, certo? O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é um tratamento predominante em São Paulo. Então, aqui a gente já está vendo que está uma mistura de usos entre esses dois pronomes, né?
Enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e XX. Vamos ver o que é que eles perguntaram. Então, no texto, constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Isso aqui também já é uma afirmação que está fazendo, a questão está fazendo, e lógico, e é isso que o texto está dizendo, né? Que esses pronomes eles têm variado, né? Ao longo do tempo e que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Este processo revela o quê? Vamos ver. A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome? Ali está falando alguma coisa de idade? Está falando, por exemplo, o tu predomina em Porto Alegre, convive com você no Rio de Janeiro, em Recife. Não está tratando nada de idade ali, né, gente? Ah, para que eu vou fazer isso? A possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Lógico, pelo que ele está falando ali, e porque, pelo que a gente já tem a gente tem falado muito em variedades linguísticas, que a língua portuguesa é muito variada, ela é muito diversa, ela tem muitos falários, certo? Então, a possibilidade de se usar tanto tu quanto você, que já caracteriza uma diversidade da nossa língua, certo? A C não está certa por quê? O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Ele não está falando, a gente sempre tem que ver que a interpretação que a gente tem que fazer, gente, é de acordo com aquilo que está dito no texto. Não é com o conhecimento que eu tenho, afinal, eu estou tentando interpretar aquilo ali. Porque às vezes a gente conhece alguma coisa e a gente quer responder a questão a partir do nosso conhecimento. Mas tem que ver que estão querendo da gente a interpretação em cima daquilo que eles estão propondo, o nosso poder de interpretação. Então, o pronome tu tem sendo empregado em situações informais por todo o país. Ali fala que ele está sendo usado junto com você, né, por todo o país, não só o tu. D. A ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Ali ele não está focando nisso. O que ele está querendo focar mesmo é esse uso geral, independente de formalidade, de informalidade, né? A última, o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Isso aqui nem tem nada a ver com o texto, né? O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a ser inalterada. Por dois motivos não estaria certo. Primeiro, ele não falou disso. E a gente está vendo aqui, né? Os textos ali estão mostrando, sempre falando de variação da língua. Ok? Ai, gente. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui estão essas referências de uma apostila que a gente usa, tá? Mas vocês percebem que eu estou trazendo as questões, lógico, as questões que estão naquela apostila, elas são desatualizadas, né? Então, a gente procura trazer o mais atual possível, né? Daí, minha gente, que caras de desânimo. Mas é sexta-feira, é a última aula, vocês vão poder descansar um pouquinho, certo? Tá, e o que acharam? Me digam. Esse é um conteúdo bem tranquilo, não é? Porque vocês viram assim, ó, a gente até ensinei, falei em diafásica, diastrática, e isso e aquilo, certo? Porque é a forma didática que a gente tem para ensinar. Mas vocês viram que as questões, como é que são trabalhadas? Eles fazem perguntas para vocês, tem que ir na análise ali. O que vocês têm que ter bem em mente é a questão de variedade. A nossa língua não é uma só, ela varia bastante, né, dependendo de vários contextos, e isso aí é cobrado de vocês lá nas análises. Perguntas? Nenhuma. Nem o que eu vou fazer depois de terminar essa aula? Tá bom, gente. Vamos descansar. Concórdia, beleza? Fechou?
Pois a gente divide os slides ali com vocês. Tá bom, gente? Abraço, boa noite. Tchau.